2 Coríntios 4:16. Depois nós vamos ler Gálatas, capítulo 6, verso 9. 2 Coríntios 4:16. Gálatas 6, 9. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto: por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amém? O tema dessa palavra é aprendendo a permanecer sob qualquer circunstância. Amém? Muitos de nós começamos a jornada bem, mas por motivos diversos, e eu não vou ficar listando os motivos, mas por motivos diversos, nós permitimos desfalecer no meio do caminho. O início da vida cristã, para uma grande parcela das pessoas, é lindo. São flores. Tudo é gostoso, é agradável. Só que à medida em que a pessoa vai caminhando, ela vai descobrindo os percalços da jornada. A pessoa vai descobrindo que o caminho, ele não é tão largo quanto se imaginava. E que a porta, ela não é espaçosa como se acreditava. E à medida em que ela vai seguindo esse caminho, ela vai então estreitando as coisas. E quanto mais estreito o caminho, maior são as possibilidades de você encontrar coisas. E essas coisas eu vou dar aqui o nome de circunstâncias ou adversidades, nas quais, se a pessoa não tiver o cuidado, podem fazer com que ela desfaleça. Eu não preciso aqui ficar listando os muitos motivos pelo qual nós desfalecemos na fé. Cansamos, desanimamos, queremos retroceder. Você, por experiência própria, por vivência cotidiana, sabe quais são as suas lutas, as suas circunstâncias e adversidades. Então você por si mesmo sabe aquilo que te desanima, aquilo que te desfalece, que te joga para baixo, que te faz querer recuar. E o mais difícil, querido, não é apontar o que te faz querer desfalecer. O desafio que nós temos é aprender a como permanecer sobre qualquer circunstância. Eu posso olhar para qualquer pessoa e dizer, olha, essa pessoa desfaleceu por esse motivo. Porque todos nós passamos coisas semelhantes. Elias, a Bíblia diz que ele foi um cara poderoso em Deus. Quantidade de coisas que aquele cara fez. Mas a Bíblia diz que ele era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas. Então eu posso olhar para situações e dizer, olha, o fulano, ele desfaleceu por causa desse motivo. Mas, querido, não é difícil você encontrar o motivo pelo qual alguém desfalece. O desafio que nós temos é aprender a permanecer sob qualquer circunstância. Eu vou dar um exemplo para você aqui nessa noite, e toda a minha palavra vai girar em torno desse exemplo. Amém? Eu vou pegar aqui o exemplo de um atleta vitorioso. Um atleta, ele não é formado apenas fisicamente.
Eu vou aumentar um nível, um super atleta. Vou pegar só um atleta, não, vou pegar um super atleta. Porque a corrida que você está não é qualquer corrida, é a corrida. Não é qualquer carreira, é a carreira. Você está numa jornada superior a qualquer MBA que um homem possa fazer nessa terra. Meu irmão, o desafio que você tem diante dos seus olhos é maior do que qualquer desafio que essa terra possa apresentar a você. Então vou pegar aqui o exemplo de um super atleta. Quem aqui já ouviu falar de ultramaratona? Já ouviu falar de ultramaratona? Tem a maratona e a ultramaratona. A ultramaratona só é para atletas especiais, para super atletas. Eu vou dar um dado aqui que você não sabe, mas a maratona, ela é considerada maratona até 42 km,196 metros. É maratona. Acima disso é considerado ultramaratona. Eu não sei se você sabe, existem atletas, a ultramaratona, querida, ela pode passar de 100 quilômetros de distância percorrida. E tem atletas que passam dessa distância. Agora eu te pergunto, como que um ser humano consegue passar 100 quilômetros, mais de 100 quilômetros de distância, percorrer mais de 100 quilômetros de distância a pé, correndo? Diga para mim. Esse cara precisa ser altamente treinado. Ele precisa desenvolver no seu corpo físico uma resistência que outros não têm. Você acha que um cara que corre 100 quilômetros tem a resistência que você tem, que ao dar um pique de 100 metros, o coração está saindo pela boca? Agora eu te pergunto uma coisa, você acha que esse super atleta, ele é formado da noite para o dia? Você acha que a resistência que esse cara tem para cumprir essa prova de mais de 100 quilômetros é alcançada da noite para o dia? Certamente que não. Agora eu quero que você pense uma coisa comigo. Como esse atleta fez para adquirir tamanha resistência a ponto de cumprir uma prova que passe os 100 quilômetros de distância? O que esse atleta teve que fazer para adquirir essa resistência que o fizesse cumprir essa prova? Por que eu estou dando o exemplo de um super atleta de uma ultramaratona? Porque, querido, a sua jornada é longa. Ah, pastor, mas se eu morrer amanhã? Eu não sei se você vai morrer amanhã, mas vamos considerar que a sua jornada é longa. Amém? Vamos dizer que Jesus vai voltar daqui 20 anos, irmão, daqui 20 anos tem muita coisa para você sofrer, hein? Eu queria ouvir um glória a Deus aí, né? Mas vamos dizer, querido, que você tem mais 20 anos pela frente. Veja que eu estou pegando o exemplo desse atleta, uma corrida de 100 quilômetros. O que ele fez para ter tanta resistência e chegar até o final? Você vai pensar assim, pastor, ele treinou, e treinou muito. É verdade. Mas eu vou te dar 4 coisas nessa noite que formam um super atleta. E essas 4 coisas precisam nos formar, porque sem essas 4 coisas, o que nós lemos aqui nesse texto pode acontecer conosco: desfalecermos. Porque um atleta que não se prepara para a sua corrida, ele desfalece no meio do caminho. Então o que esse atleta fez? Ele treinou e treinou muito. Mas o que mais que ele fez? E aqui os que estão anotando, se você quiser anotar, você pode anotar. Ele teve que preparar não apenas o seu corpo físico, mas ele também teve que preparar a sua mente. Você acha que um atleta, ele não precisa de superação? Sabe onde ele encontra superação? Não é pelo lado de fora, no seu corpo físico, é aqui. Todo atleta precisa se superar por dentro.
Então, querido, um atleta, ele não se torna resistente apenas treinando o seu corpo físico, mas treinando a sua mente e as suas emoções. Você vai ver, querido, que tudo que eu vou dizer aqui tem semelhança conosco, amém? Então, para ele, querido, é preciso muita disposição mental, muito ânimo, muita superação interior. Quantas vezes você não tentou desistir e você encontrou aquele ânimo dentro de si que o fez continuar? O atleta ele precisa encontrar essa mesma disposição no seu interior, senão ele deixa de ser atleta. Para você cumprir a sua carreira, você vai precisar encontrar a mesma disposição no seu interior, senão você vai deixar de cumprir a sua carreira. Você não acha, querido, que por muitas vezes esse super atleta não pensou em desistir? Tá lá, o cara está correndo, ele tem 100 quilômetros na frente dele. Ele está lá no quilômetro 40, cansado, moído. Você acha que ele não pensou em desistir? Meu Deus, ainda falta 60 quilômetros. Os meus pés já estão doendo, o meu pulmão já está cansado. O que você acha que ele teve que fazer, irmão? Da onde você acha que ele teve que arrancar força? Do seu interior. Ele precisou de uma motivação dentro dele. Querido, acredite, o seu interior é capaz de impulsionar você quando não há mais força pelo lado de fora. Foi por isso que a Bíblia diz que ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova. Então, buscando força dentro de si, ele encontrou condições de permanecer na prova, de continuar correndo. E o que essa persistência desse atleta fez com ele? Diga assim comigo: gerou resistência. Está vendo o que persistir vai fazer com você? Vai gerar resistência. Quem é que desfalece? Quem não tem resistência. Agora, querido, não é só o treinamento físico, não é só treinar o corpo que torna a pessoa um super atleta, mas também não é só treinar o seu interior que o torna um super atleta. Tem mais coisas. Todo super atleta precisa superar as adversidades do clima e do solo. O atleta ele vai ter que treinar. Ou você acha que o cara fala assim, ele acorda, ele fala assim, hoje eu vou correr uma super maratona de 100 quilômetros. Não. Ele levanta, ele fala, hoje é dia de treino, hoje eu vou treinar, hoje eu vou correr 60 quilômetros. Só que quando ele abre a porta da casa dele, está aquele sol de 40 graus. O que você acha que ele faz? Ele volta para dentro da casa ou ele sai para fora de casa para treinar? Ou melhor, ele abre a porta, está aquele frio de rachar. O que você acha que ele faz? Ele volta para debaixo do cobertor ou ele sai para fora para treinar? Então, querido, um super atleta ele vai ter que enfrentar adversidades do clima. Sol, chuva, calor, vento. Ele vai ter que enfrentar as adversidades do solo, obstáculos, pedras no meio do caminho, buracos que talvez ele possa encontrar, um chão escorregadio. Ele tem vários desafios diante dele. Aí você pensa que é só isso que forma um super atleta. Não, tem mais. Vai ouvindo, porque cada uma dessas coisas eu vou trazer a aplicação prática para nós. Eu preciso que você tenha atenção nisso. Ele também precisa ser rígido. Eu disse o quê? Não, eu disse o quê? Rígido. Você sabe o que é rígido? Muitas vezes nós chamamos essa rigidez de religiosidade. E na verdade essa rigidez não é religiosidade, é disciplina. Ele precisa ser rígido consigo mesmo na sua alimentação. Todo superatleta precisa
comer a coisa certa na hora certa. Meu irmão, você já viu algum campeão de maratona, algum ultramaratonista? No exército tem uma modalidade chamada pentatlo militar. São 5 modalidades e não é qualquer pessoa que faz não, viu, meu irmão? Eu fui militar, eu já participei do triatlo militar, é difícil pra caramba. E meu pulmão quase saiu pela boca, imagina o pentatlo. É difícil que só a peste. Mas vamos lá. Ele precisa, querido, saber o que ele vai comer. Ele não pode simplesmente meter a cara em qualquer coisa e jogar qualquer coisa para dentro. Você já viu algum corredor maratonista, ultramaratonista, ganhando uma prova comendo McDonald's e Burger King? Você já viu? Sabe o que ele come? Tudo regrado, tudo balanceado, tudo dentro da hora certa, tudo estipulado, tudo pesado. Ele tem macros e micronutrientes, tudo calculado, friamente calculado, igual o Chapolin. É tudo friamente calculado, sabe por quê? Porque ele precisa de uma densidade calórica para que ele possa alcançar o objetivo dele. O corpo dele vai gastar X caloria para percorrer 100 quilômetros. Ele precisa ter preparo. Meu irmão, você não vai cumprir a sua carreira comendo qualquer coisa. Um superatleta não vive comendo o pão do McDonald's e do Burger King. Você não vai cumprir a sua carreira comendo qualquer pão que não seja o pão que desce do céu. O pão da vida. Amém? Agora, você acha que é só isso? Não. Um superatleta, ele precisa do descanso necessário. Vai anotando essas coisas. Um superatleta precisa do descanso necessário. Veja, se ele vai ser submetido a uma prova que vai desgastá-lo ao extremo, ele não pode começar essa prova já estando cansado. O que ele precisa fazer? Estar descansado. Tanto é, querido, que antes da prova, ele tem um tempo de recuperação muscular. Ele precisa descansar, o músculo dele precisa ser recuperado. Ele precisa repor energias. Porque se ele entrar na maratona já cansado, 10 quilômetros é muito para ele. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Então todos esses detalhes da vida de um superatleta nos é comum. E são eles que nos farão resistentes ao ponto de não desfalecermos. Agora, querido, vamos lá. Nessa noite eu não vou focar naquilo que te cansa, mas naquilo que te ajudará a se tornar resistente ao ponto de não desfalecer. E aqui eu vou entrar na aplicação prática para todos nós. Vamos voltar aqui ao primeiro ponto da vida de um superatleta. Assim como ele precisa de um treinamento intenso físico e mental, nós precisamos ser fortalecidos no homem interior. Primeiro ponto, para você não desfalecer, fortalecer o seu homem interior. Assim como um atleta se prepara física e mentalmente e emocionalmente, você, para não desfalecer, precisa ser preparado no seu homem interior. Você precisa fortalecer os seus músculos espirituais. Amém? Aí quando nós voltamos aqui para o texto inicial que nós lemos, Paulo disse assim, escute, ainda que o nosso homem exterior se desgaste, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. Aí você pensa assim, pastor, se o meu interior se renova de dia em dia, então eu não preciso fazer nada, porque ele vai se renovar sozinho, certo? Não é assim que a gente pensa? Errado. O que Paulo disse não foi isso. Porque quando você lê isso aqui, você acha assim, tá bom, amanhã o meu interior vai se renovar. Deixa eu dizer uma coisa para você. A renovação do seu homem interior está ligado a algo que esse superatleta faz. Escute, anota isso aí.
Anote. Para que o seu homem interior seja renovado dia a dia, ele precisa estar recebendo algo. Deixa de alimentar o seu homem interior e você vai ver se você vai ter ânimo para continuar a sua caminhada. A força renovadora do homem interior vem de um lugar. E eu vou falar para você qual é esse lugar, mas um pouco mais para frente nessa palavra. Quando Paulo diz aqui que o homem se renova, escute, a palavra renova significa nova força e vigor dado a alguém. A palavra renova significa nova força e vigor dado a alguém. Agora, querido, essa nova força, ela é extraída de um lugar. Essa nova força é extraída de um lugar. Ela não vem do nada. Você não fica lá parado, esperando com que essa força interior venha do nada. Não, ela vem de um lugar. Semelhantemente, quando você está com sede, para matar sua sede, você tem que fazer o quê? Beber água, não é? Ou você vai ficar esperando o copo d'água sair lá da cozinha, vir e flutuar na sua boca para te dar de beber. Você tem que fazer uma força, você tem que fazer uma ação. Você tem que fazer isso aqui, ó, pegar e levar até a sua boca, dá licença. E beber. Não matou minha sede porque é água com gás não mata a sede. Mas, querido, se você só ficar esperando a água vir até você, você vai morrer de sede. Você tem que ter uma ação, você precisa pegar ela e... Da mesma forma acontece com o homem interior. Não adianta você achar que você vai ser renovado dia a dia se você não tiver uma ação que fortaleça seu homem interior. Quem está entendendo, diga amém. E essa ação é algo que você faz diariamente. Experimenta não tomar água dia após dia. Uma semana você morre. Experimenta. Agora, querido, descuida do homem interior para você ver o que acontece, se você não desfalece. Assim como ficar sem tomar água por muitos dias leva você à morte, não alimentar o seu homem interior fará com que você desfaleça na sua jornada. Eu sei que à medida com que eu falo, talvez você está se identificando. Talvez você está querendo aí, você está nos seus últimos suspiros. A resposta para você é: fortaleça seu homem interior. É ele quem vai manter você de pé e dar resistência para que você avance. Amém? O que é desfalecer, irmão? Vou dizer para você o que é desfalecer. É o descuido da vida interior que nos sustenta. Desfalecer é isso. O descuido da vida interior que nos sustenta. É a sua vida interior deixando de receber o que ela precisa todos os dias. É engraçado que a gente olha para aquilo que Jesus falou: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E a gente só vê o lado físico, o pão literal. A gente só vê isso. Mas nós não conseguimos enxergar que o nosso espírito precisa de um pão diário. Jesus também disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, querido, vamos lá. A primeira coisa que nós devemos nos preocupar é o fortalecimento do nosso homem interior. Amém? Isso vai envolver não apenas o nosso espírito, mas também a nossa alma, mente, vontades e emoções. Se você não quer desfalecer, fortaleça seu homem interior, mas também a sua mente, a sua vontade e as suas emoções. Amém? Assim como um super atleta precisa superar a si mesmo e vencer a sua mente e as suas emoções para que ele não desista, da mesma forma será necessário para nós não sermos vencidos. Irmão, guarde o que eu vou te dizer. Não vencemos ou somos vencidos sem que isso tenha ocorrido primeiro pelo lado de dentro. Você não vence ou é vencido
sem que isso não tenha acontecido primeiro pelo lado de dentro. O lado de dentro explica tudo. Repita isso comigo, o lado de dentro explica tudo. Explica a sua vitória e explica a sua derrota. Irmão, Deus não fez a vida natural para governar a vida espiritual. É a vida espiritual que governa a vida natural. Essa foi a ordem de Deus. Quando Deus colocou Adão no jardim, num corpo físico, mas Adão não tinha apenas um corpo físico, Adão também era um espírito. Quando Deus sopra o fôlego de vida nas narinas de Adão, a Bíblia diz que o homem fez-se alma vivente, ou espírito vivificante. Deus fez o espiritual para governar o natural. Então, o lado interior, onde se encontra a vida espiritual, explica tudo. A sua vitória e a sua derrota. Eu tive uma derrota. Onde você perdeu? Aqui. Pastor, eu tive uma vitória. Onde você ganhou? Aqui. Pelo lado de dentro. Amém? Então, querido, tudo que eu disser a partir daqui está relacionado com a sua condição interior. E agora que você precisa anotar essas coisas, porque agora eu vou trazer as aplicações práticas. Eu te dei aqui os detalhes da vida de um super atleta e agora eu vou traduzir isso para nós. O que essas coisas significam para nós, amém? Você está submetido a diversas circunstâncias, a muitas adversidades, que tem por objetivo parar você, estagnar você, cansar você até com que você desfaleça. Você está submetido a diversas circunstâncias e adversidades com esse fim. No entanto, Deus olha para as circunstâncias e adversidades e vê nelas um meio para trabalhar em nós um negócio chamado perseverança. O que a perseverança faz? Diga assim comigo, a perseverança me torna resistente. O que é que um ultramaratonista precisa para completar a prova? Diga, resistência. Você está submetido a circunstâncias todos os dias que querem parar você. O diabo quer parar você. O inimigo da sua alma quer desfalecer você. Só que Deus olha para a circunstância e a adversidade e Ele diz, para mim, elas são um meio para ensinar você a perseverar na sua jornada. Pastor, onde está isso na Bíblia? Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao 4. Olha o que diz aqui. Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. São diversas. A palavra provações aqui, se você for buscar ela no original, um dos seus significados é circunstâncias e adversidades. Então veja, aqui a Bíblia já está nos garantindo que nós vamos passar por diversas circunstâncias e adversidades. Mas olha o que continua dizendo o verso 3. Pois vocês sabem que a prova da fé, da vossa fé, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Querido, à medida em que você continua, mesmo com situações adversas, à medida em que você continua, mesmo com circunstâncias contrárias, você está dando passo a uma conquista. Pergunta para mim, qual conquista, pastor? Pergunta para mim, qual conquista, pastor? A conquista de si mesmo através da perseverança. Meu irmão, quando você decide perseverar contra todas as adversidades e circunstâncias, ouça, você está dando um passo para conquistar a si mesmo.
Quando a circunstância te para, ela te venceu. Mas quando ela não te para, você se venceu. Quando você não para, você não venceu a circunstância. Quando você continua indo contra a circunstância, você não venceu a circunstância, ela ainda está ali, mas você se venceu. Amém? Jesus disse em Lucas, capítulo 21, verso 19, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Há um motivo aqui para perseverar. O terceiro ponto de um superatleta é a sua alimentação. Lembra que eu falei da alimentação? Lembra que eu disse que a força renovadora do homem interior viria de um lugar? Lembra? Que lugar é esse? Do alimento que ele come. Sabe como o seu homem interior se sustenta? Quando você alimenta ele. Quando a Bíblia diz assim que o homem interior se renova de dia em dia, ele vai precisar arrancar a renovação todos os dias de um lugar. De que lugar que ele vai arrancar? Do alimento que você está dando para o homem interior. Irmão, a sua fraqueza espiritual não significa outra coisa do que falta de alimento para o seu homem interior. É simples assim. Você entendeu o que eu acabei de dizer? A sua fraqueza espiritual não significa outra coisa do que falta de alimento para o homem interior. Ou você acha que se você estiver fraco, meu irmão, se você estiver fraco espiritualmente, amanhã você vai se acordar, sabe o que vai acontecer? Você vai continuar fraco, desanimado, cansado. Você vai reclamar do dia. Ai, que inferno, eu não aguento mais essa vida. Ai, diabos, oh vida, oh céus. Porque por dentro, para mais um novo dia, o seu homem interior precisou extrair do alimento que você deu para ele e ele não teve. Meu irmão, assim como o alimento físico fortalece o corpo físico, o alimento espiritual fortalece o homem interior. Se você não come espiritualmente, como é que você quer ter renovação diária? Como é que você quer enfrentar as dificuldades da vida? Se você não dá, meu querido, alimento para quem sustenta você, vai te faltar no meio do percurso que você precisa. Amém? E quando você se alimenta espiritualmente, querido, escute isso, não adianta você se alimentar de qualquer coisa. Viu? Porque tem um monte de igreja aí dando qualquer coisa. Sabia disso? Tem um monte de gente dentro das igrejas comendo e comendo e comendo e comendo, mas continua fraco. Por quê? Porque é qualquer alimento. Não é o alimento certo. Aí você vai me falar assim, pastor, então qual é o alimento que eu preciso? Você precisa do alimento verdadeiro, irmão. Aí você vai falar, pastor, mas como é que eu vou saber qual é o alimento verdadeiro? Você vai saber fácil qual é o alimento verdadeiro. Quer aprender qual é o alimento verdadeiro? Vou dizer para você nessa noite. Aquilo que robustece você, que fortalece você, que amadurece você, que anima você, que te faz perseverar, que te faz ter mais fé. Tudo aquilo que está alimentando você, que está impulsionando você em direção a Cristo, em continuar, em perseverar, é o alimento verdadeiro. Tudo que está arrancando a vida de você é um alimento que não é verdadeiro. Tudo que está tirando seu ânimo é um alimento falso. Tudo que está roubando de você aquilo que é de Cristo é falso. Para de se alimentar disso. É McDonald's, é Burger King. Não é o pão que desceu do céu. O verdadeiro pão do cristão não é servido por rede de fast food, irmão.
Você não encontra em qualquer lugar, amém? O verdadeiro pão você encontra na presença daquele que é o pão da vida. Porque Ele te dá forças para continuar, Ele te fortalece, amém? Vamos para o final. Aí você vai falar assim para mim, pastor, mas tem tanto tempo que eu estou na igreja, tem tanto tempo que eu ouço a palavra e eu não me sinto fortalecido. Pois é, você está comendo alimento errado, e não é eu que estou te dando não, e eu tenho certeza que não é os que estão aqui em cima que também estão te dando não, porque se tem uma coisa que nós prezamos é pela verdade, nós não negociamos a verdade, irmão. Você pode reclamar de mim, do pastor Cícero, da pastora Débora, pastora Liliane, da minha querida esposa, eu ia chamar ela de apóstola, da minha profeta, do profeta Pedro lá atrás. Você pode reclamar de nós em várias coisas, mas uma coisa você não pode reclamar de nós, é em relação à verdade, porque isso nós damos a você. Não temos toda a verdade, porque não somos o dono da verdade, Ele é o dono da verdade. Mas se tem uma coisa que nós prezamos, é dar o alimento certo para você. Podemos até errar, e às vezes te dar um alimento que você não está em condições de comer naquele momento, mas não é um alimento errado, no sentido de ser um erro. É um alimento que você não consegue digerir ele naquele momento. Mas tem um monte de lugar aí dando alimento errado para as pessoas. Quarto e último ponto de um superatleta. Escute, ele precisa do devido descanso. Não quer desfalecer? Agora eu vou trazer uma revelação para você aqui. Não quer desfalecer, irmão? Descanse. Vai pegando essa. Você desfalece porque você não se preocupa com o seu descanso. Vá ouvindo isso aqui. Nós cometemos um erro. Qual é o nosso erro? Nós só buscamos descanso quando nos sentimos. Não é assim? A gente inverte muito as coisas, não é verdade? Lembra, ultimamente eu tenho dado muitos exemplos, né? Desconstruindo e invertendo muitas coisas. E nós cometemos um erro, em tentar descansar só depois quando nos sentimos cansados. E está errado. E eu vou mostrar dentro da Bíblia que está errado. Porque o cansaço é fazer o trabalho errado. Se você está cansado, você está fazendo o trabalho errado. Eu vou provar dentro da Bíblia. Olha o que Jesus disse aqui. Mateus 11, do verso 28 ao verso 30. Jesus disse assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, preste atenção em cada expressão, cansados e sobrecarregados. Existe uma sobrecarga. Ouça. E eu vos darei descanso. Agora preste atenção. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Agora preste atenção no verso 30. Aqui ele fala de duas coisas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diga fardo. Quem que Jesus está chamando para o descanso? Quem Jesus está chamando para o descanso, irmão? Ah, pastor, é quem está cansado. Jesus está chamando para o descanso quem está no trabalho errado. Quer que eu prove dentro do versículo que eu li? Posso provar? Lembra esses dias atrás que eu falei do jugo, ensinei sobre o jugo? O jugo era posto sobre o pescoço de 2 bois. Um boi mais velho, representando a figura de Jesus, e o boi mais novo representando a nossa figura, certo? O que esses bois faziam? Aravam a terra. O boi mais novo tinha que aprender com o boi mais velho como arar a terra, mas quem fazia todo o trabalho era o boi mais velho. Agora ouça, tomem sobre vós o meu, pega o meu jugo e liga ao seu pescoço, fica lado a lado comigo. Fica ladinho, lado a lado comigo. Só me segue. Faça o mesmo trabalho que eu estou fazendo. Porque o jugo era posto sobre o pescoço do boi para que eles pudessem fazer o mesmo
Então o que é cansaço? É fazer um trabalho diferente de Jesus. Por que que você se cansa? Porque você está fazendo um trabalho diferente de Jesus. Aí o que que ele diz? Quando você pega o meu jugo e coloca no seu pescoço, você vai começar a carregar um fardo igual ao meu. E o meu fardo é leve. Por ser leve, não cansa você. Pegou? Sabe o que que você desfalece? O que você está fazendo que Jesus não está fazendo. Porque você está trabalhando no lugar errado. Quem entendeu, diga amém. Quando você está sobre o mesmo jugo que ele, ou seja, fazendo a mesma coisa, então você tem descanso. Lembre-se disso, cansaço não é nada mais e nada menos do que carregar um fardo diferente de Jesus. Cansaço é não estar ligado no mesmo jugo que Jesus, que te faz carregar um fardo leve. Isso é cansaço. Amém, querido? Agora, eu termino com isso e a gente vai ceiar. Como promover descanso? Você sabe como promover, não sabe? Oração em outras línguas. E este é o descanso. Dai descanso ao cansado. Mas ele completa dizendo: mas não quiseram ouvir. Por isso eles tornaram para trás e caíram. Isaías, capítulo 28, a partir do verso 9. Paulo cita lá em 1 Coríntios capítulo 14, quando ele está falando da oração em outras línguas. E ele chega numa parte e ele cita Isaías 28, a partir do verso 9. E ele fala que a oração em outras línguas é um descanso. Só que quando você não ouve, você cai para trás e fica prostrado. Em outras palavras, você desfalece. Amém? Amém, querido? A oração em outras línguas, querido, é uma atividade do Espírito. Isso é o descanso, uma atividade guiada pelo Espírito. O que é descanso? Repita comigo. Descanso é uma atividade guiada pelo Espírito. Amém? Amém, querido? Você entendeu essa palavra? Não quer desfalecer? Guarde a vida de um superatleta como exemplo. Prepare-se interiormente, alimente o seu homem interior, dê descanso para ele, fortaleça ele. Sabe? Persevere. Eu não vou falar para você se adaptar às adversidades, não, irmão. Não é você que se adapta às adversidades. Você se adapta, querido, ao estilo de vida de Deus. E as adversidades têm que se dobrar diante de você. Mas tudo isso começa aqui dentro, fortalecendo o homem interior. Porque senão, irmão, você não vai gostar do resultado final. Quem entendeu essa palavra? Quem recebe essa palavra? Vamos ceiar nessa noite? Fica de pé no seu lugar.